Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus continue repousada sobre a vida de cada um de nós aqui nesta noite, neste local. Que privilégio, meus irmãos, termos liberdade para adorar o nosso Deus, liberdade de maneira a ser guardada mesma a nossa liberdade aqui neste local. Temos este privilégio, a nossa nação nos dá esta condição. Isso não é privilégio de todos, meus irmãos, sabemos disso. Há queridos irmãos nossos que gostariam de ter a liberdade que nós temos e não nos têm. Além da nossa liberdade, nós temos a alegria de ter a palavra de Deus traduzida na nossa língua, para num dia como esse de adoração e louvor ao nosso Deus, abrir o santo livro, ler de maneira que possamos no mínimo entender o que foi escrito. Então nós louvamos a Deus por esta bênção sobre as nossas vidas, meus irmãos. Estamos aqui para a glória do nosso Deus. Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor da nossa vida, aquele que conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Estamos aqui para a glória também do único Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Filho obediente até a morte, morreu de maneira sacrificial pela igreja, inocente, justo, o único justo na terra. Estamos aqui também para a glória do Espírito Santo, o Espírito que nos guiou até este momento, Espírito que ilumina nossa mente para compreender a revelação escrita. Então, meus irmãos, a Trindade Santíssima, Augusta, Eterna, seja o louvor e a glória. Convido a igreja, mesmo assentada, a abrir a palavra do nosso Deus no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Trago um abraço da nossa Igreja Central de Betim, esta amada igreja, pessoa do conselho. Trago um abraço para esta igreja, em nome do pastor João Batista, nosso companheiro de ministério ali, atuando no Guanabara. Ele externa aqui o grande abraço à amada congregação, dizendo que é sempre grato a esta igreja, aos irmãos que o têm sustentado pelas orações e que tanto contribuiu para o ministério dele. Pediu para deixar registrado esta palavra de gratidão vindo da parte dele. Então eu trago aqui uma palavra de gratidão da parte do pastor João e de sua esposa, nossa querida irmã Valma. Também trago um abraço do nosso querido licenciado Igor Aleixo, que está pastoreando ali na cidade de Mateus Leme, que, querendo o Senhor, agora no início do ano estará recebendo a ordenação do Sagrado Ministério. Também pediu para atribuir aqui o abraço à querida igreja. Meus irmãos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13. Hoje eu gostaria de falar com vocês, aproveitando o espírito da época. Nós estamos no mês de outubro e nós, como bons presbiterianos, nós somos de tradição reformada. Domingo que vem, 31 de outubro, se comemora 504 anos de reforma protestante, um movimento que trouxe um retorno à igreja da época, uma possibilidade de retorno às Escrituras, um livre acesso às Escrituras, poder ter a palavra do Senhor nas suas mãos para poder ler a revelação de Deus. Meus irmãos, o movimento da reforma protestante foi uma bênção para a vida da igreja. Até hoje, muitas igrejas seguem esta tradição. E um dos pontos centrais da reforma protestante é exatamente as Escrituras, coisa que na época não havia muito valor para o público, não tinha muito acesso às Escrituras. Tanto é que o movimento da reforma trouxe aqueles 5 pilares que nós tanto conhecemos aí, ou os 5 solas, e o primeiro delas é o sola Scriptura, ou seja, nós devemos ter um zelo, um amor pela palavra de Deus, e somente ela, e ela na sua totalidade. Então hoje eu quero ver com vocês este texto que eu vou ler aqui, com essa mentalidade aqui, o amor que nós devemos ter pela palavra de Deus, que norteia a nossa vida, norteia o culto
que é regulado em adoração ao nosso Deus, regula toda a nossa vida até a volta de Cristo. A palavra de Deus é uma bênção para quem é casado. Você, marido, se quiser saber como tratar a sua esposa, olha para as Escrituras. Você, esposa, se quiser saber como tratar o seu marido, olha para as Escrituras. Pais, se vocês quiserem saberem como tratar os filhos, olhem para as Escrituras. Filhos, vocês querem saberem como tratar os pais, olhem para as Escrituras. Meus irmãos, é uma bênção a palavra do Senhor. Nós temos aqui a palavra de Deus que nos regula a nossa existência neste mundo. Como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, por gentileza, acompanhe a leitura aí, que eu mesmo irei fazer. Mesmo assentados, com toda reverência, com gosto, com ânimo, afixe seus olhos aí para o livro, que eu irei ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isto do Senhor, o nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Balá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tinha. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem o contexto desse relato. Nós conhecemos muitas vezes o relato. O contexto aqui é muito dramático e triste na história do povo de Deus lá no passado. Eli, o sacerdote, com os seus filhos, na liderança eclesiástica espiritual do povo. O povo de Deus naquela época, meus irmãos, tinha muitos inimigos, e especialmente os filisteus. O relato que nós temos é que no embate dos israelitas com os filisteus, os filhos de Eli teve uma ideia: olha, a arca da aliança representa Deus para nós, é o poder do todo, é a presença poderosa do Todo-Poderoso. Então existe uma maneira de nós vencermos.
vamos tomar a arca e vamos levar para o campo de batalha. E vamos começar a louvar, a celebrar o Senhor, que com os brados nós sabemos que Deus é poderoso para derrotar os nossos inimigos. E a estratégia do início até deu um pouquinho certo. Os filisteus, quando ouviram aqueles brados, eles ficaram assustados. Mas de repente eles firmaram no coração, dizendo: não, nós vamos enfrentar, vamos ser varões valorosos. Os inimigos falando. E meus irmãos, a história nos mostra, ou o relato bíblico, foi muito triste, porque naquela batalha Israel perdeu, o povo de Deus saiu humilhado. Os 2 filhos, Ofni e Finé, de Eli, morrem naquele campo de batalha. Quando o pai recebe a notícia, o sacerdote, já conhecemos o relato também. E não só isso, meus irmãos, a arca que simbolizava a presença de Deus foi tomada pelos inimigos, levaram-na. Foi-se a glória do Senhor. Aí eles tomaram aquela arca e levaram para o templo deles lá. 7 meses foram suficientes para os filisteus chegar à conclusão de dizer: não podemos ficar com esse trem aqui. Vou usar a linguagem mineira, porque muita coisa está acontecendo, muita doença está aparecendo. Vamos devolver à altura. E aí os filisteus arrumaram as vacas bonitas, botaram num carro, arrumaram ouro nos símbolos dos deuses deles, das enfermidades que eles tinham, e falou assim: leva-se de volta. E, meus irmãos, a arca foi com a intenção de voltar para o meio do povo de Deus. Vocês sabem que um dos últimos juízes na nação de Israel foi Samuel. Os filhos dele iriam assumir a responsabilidade, mas os anciãos perceberam que os filhos de Samuel não eram lá confiáveis. E aí a nação começou a dizer: não, nós queremos um outro tipo de governo, nós queremos um rei como as outras nações têm. E é interessante que Samuel atende o pedido de Deus pelo clamor do povo, e Saul é levantado. A arca já estava disposta a ser trazida de novo para o meio do povo, mas o povo esqueceu a arca para lá, e Saul muito menos. Então, meus irmãos, já passados aí há mais de 40 anos que o povo esqueceu da arca da aliança para lá. Só que Saul morre, Davi assume o trono. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que quer fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, não há problema nenhum em fazer a vontade de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque no afã de querer fazer a vontade de Deus, nós muitas vezes fazemos da nossa maneira, do jeito que nós pensamos que é para fazer, esquecendo que nós temos uma prescrição, esquecendo que nós temos uma norma, esquecendo que nós temos uma regra de fé para segui-la. E me parece que Davi ficou sabendo do relato, possivelmente ficou sabendo como que os filisteus devolveram a arca lá, num carro. Vou botar num carro novo. Foi o relato que vocês viram na leitura aqui. Então, era um dia de grande alegria em Israel. Vocês perceberam aqui no versículo 8? Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho em cânticos, com harpa, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. É peculiar do povo de Deus. Aliás, meus irmãos, Deus deseja que o povo seja assim, alegre, porque esse povo está na presença do Deus que é totalmente alegria. Então, na hora de celebrar, meus irmãos, é para celebrar, é para cantar com alegria. E Davi tinha esse espírito. É um dia de festa aqui. Depois de mais de 40 anos de desprezo, a arca de Deus estava voltando para ficar novamente no meio do povo de Israel. Que bênção! Quando no pique da celebração, do festejo, a arca sendo trazida, cheia de pompa, de repente o relato nos informa que os bois que puxavam a arca, neste carro novo que Davi pediu para fazer, os bois tropeçaram. E você já sabe do relato. Para evitar que a santa arca caísse no chão, Uzá estava ali do lado junto com Aiô, estende a mão e segurou a arca.
Com isso ele morreu, castigado pela ira do Senhor. Meus irmãos, primeira vez que eu li esse relato aqui, a nossa justiça própria se acende. O que é isso? Que Deus malvado! O que é que Deus... Que boa intenção do rapaz, a arca da aliança ia cair. Eu li uma vez um comentário de um teólogo que o boi tropeçou e a arca ia cair na lama. Está na Bíblia isso, é especulação. E então usar no afã de não deixar a arca santa cair na lama, vai lá e segura. E esse teólogo diz que o motivo da morte de Uzá é que as mãos de Uzá eram mais sujas do que aquela lama que a arca ia cair. O dia de alegria tornou-se em dia de grande tristeza e luto. Meus irmãos, o que é que aconteceu de errado para que se acendesse a ira do Senhor contra este homem aparentemente bom, que simplesmente estava a proteger a santidade de Deus? Eu penso que pelo texto aqui, meus irmãos, preste atenção nisso. Um começo cheio de equívoco. A busca da arca, preste atenção nisso, meus irmãos. A busca daquela arca era, na verdade, a busca da presença de Deus. Sabe como é que é, né? Nós vamos buscar a presença do Senhor, especialmente em culto. Vamos entrar na presença do Senhor. Meus irmãos, essa é uma coisa certa a se fazer. Buscar a Deus, buscar a presença do Senhor. Qual o problema nisso? Mas será, meus irmãos, que existe uma maneira certa de buscar a presença de Deus? Fica uma pergunta aqui para nós pensarmos. Será que existe um jeito certo de louvá-lo? Será que existe um jeito certo de cultuá-lo? Ou eu posso fazer da maneira que eu quero, da maneira que eu acho que é bom, da maneira que vai agradar a maioria? Então eu quero analisar com vocês como Davi começou na busca da presença de Deus. E eu penso que começou de uma maneira equivocada. É igual abotoar uma blusa que tem botão a casa. Se você não botoar o primeiro botão certinho na casa, se você continuar abotoando, vai tudo errado. Então ele começou errado. Olha comigo o versículo 1, meus irmãos. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Preste atenção nesse detalhe aqui. Davi chamou primeiramente as pessoas que possivelmente na sua ótica eram as pessoas mais importantes de Israel, porque ele ia fazer algo que muitos anos o povo não experimentava. Era estar na presença de Deus, simbolizada pela arca. Então a chamada dele aqui é com essas pessoas aparentemente importantes. As pessoas importantes, meus irmãos, os ricos, os políticos, aqueles que são bem mais influentes no meio do povo. Na verdade, meus irmãos, nós não somos contra os ricos, os políticos, nem aqueles que influenciam o povo, porque Deus os usa, a gente sabe disso. O problema, meus irmãos, é que frequentemente são desses grupos os menos interessados a fazer a vontade do Senhor, pois na maioria das vezes eles acham que já tem tudo o que precisam. Vocês devem lembrar quando o Senhor Jesus escreveu uma das 7 cartas para aquelas igrejas da região da Ásia, lá na carta que ele escreve para Laodiceia, isso está lá em Apocalipse 3:17. Ele vai dando uma palavra para aquela igreja, porque aquela igreja achava que já era rica, que já tinha suficiência, que não precisava de mais nada. Apocalipse 3:17 nos informa o seguinte: a igreja dizendo: estou rico, abastada, não preciso de coisa alguma. E aí vem a palavra do Senhor Jesus: nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Palavras do Senhor Jesus.
Vocês devem lembrar do jovem rico. Rapaz, não precisava de mais nada nesse mundo, tinha tudo, mas faltava uma coisa para ele. Ele queria ser salvo, na verdade ele queria saber como ir para o céu. Como um bom judeu que era, possivelmente, ele sabia que existia vida eterna. Então, como é que eu faço para herdar a vida eterna, bom mestre? Está lá em Lucas 18. Conhece a lei? Sim, desde a minha juventude, observa. O Senhor Jesus falou assim: então, que menino exemplar. Então, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois volta para você me seguir e terá um grande galardão no céu. Vocês conhecem o relato, o que é que aconteceu? O rapaz ficou muito triste, porque era dono de muitas propriedades. Com isso eu não estou dizendo que quem é dono de muitas propriedades não servem a Cristo. O que eu estou dizendo é que há uma linha bem tênue daquelas pessoas que têm muitas propriedades para querer servir o servo sofredor. A maioria da igreja, meus irmãos, é composta por gente simples. Não é que não existem os ricos, nós precisamos dos ricos. Eu oro a Deus para que converta de vez em quando uns 3 ou 4 ricos e mande para a nossa igreja, e que ele seja generoso, porque nós precisamos dos ricos. Mas a maioria é gente simples. Isso desde o primeiro século. Se você fizer um levantamento, a igreja do Senhor Jesus é marcada por famílias simples. Mas olha o que Davi vai fazer aqui. Olha comigo aí o versículo 2 e 3. Davi queria saber a opinião da congregação. Também não há problema nenhum nisso. Olha o versículo 2 e 3. Olha para a sua Bíblia aí. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos arredores, para que se reúnam conosco. Versículo 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Olha que coisa maravilhosa. O povo está naquele afã maravilhoso. Olha, vai vir a arca da aliança. Da maneira que ela vai vir, para nós não interessa. O importante é ela chegar até nós. Meus irmãos, vocês perceberam que nos parece que Davi coloca aqui a opinião do povo acima da opinião do Senhor? Não sei se foi aqui que surgiu, só usando um exemplo, a voz do povo é a voz de Deus. Tome cuidado com isso. Uma vez que está dito, meus irmãos, pelo Senhor, é a opinião dele que tem que prevalecer. É a opinião de Deus que tem que seguir, não a opinião do homem. Se a opinião do homem é a palavra que Deus determinou, então vamos seguir a opinião do homem. Mas se é uma opinião apenas da sua própria vontade, meus irmãos, vocês lembram do que João relatou no capítulo 5 do seu Evangelho? João capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João relatando as palavras do Senhor Jesus. Não façam nada da cabeça de vocês, não inventem coisa nenhuma, porque a palavra de Deus já está posta diante de vocês. Examine-a, sonde, estude-a, procura saber qual é a verdade, porque me parece, meus irmãos, que para Deus boa intenção não vale. Eu tenho uma grande suspeita que o inferno está cheio de gente com boas intenções. Me parece que para Deus só boa intenção não vale. Mas olha comigo o versículo 4, por gentileza. Davi se agradou com a opinião do povo. Versículo 4. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Essa maioria decidiu, está decidido. Meus irmãos, quando o povo dá a opinião e este apoio, Davi não queria saber
de mais nada, se isso iria agradar a Deus ou não. Se o povo decidiu, então está decidido, agora nós vamos fazer. Infelizmente, meus irmãos, quando vê que algo agrada toda a congregação, ou todo o povo, escute isso, muitos líderes, e eu falo isso com santo temor no coração, porque eu me enquadro nesses muitos líderes, esquecem que devemos agradar ao Senhor. Estamos vivendo uma época, meus irmãos, que nós, lideranças, somos tentados demais a fazer a nossa igreja crescer a qualquer custo, a querer ver a igreja lotada, abarrotada, porque a gente vem não muito longe, uma igreja vizinha ali, cheia de gente, e não importa o que aconteça, a gente tem que dar um jeito para que a igreja cresça. E aí então nós esquecemos de que existe uma exigência da parte do Senhor. Muitas igrejas hoje, meus irmãos, erram da mesma maneira, fazendo de tudo para agradar o povo, e às vezes nada fazem para agradar o Senhor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, Paulo não tinha esse problema. Uma vez ele escreveu para os irmãos da região da Galácia, e ele disse assim, está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo não era muito querido não, meus irmãos, por isso que mataram ele. E ele continua dizendo, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. É claro que Paulo não está sendo aqui, meus irmãos, bruto. Ele está sendo aqui incoerente. O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, nós devemos olhar para aquele que se sacrificou por nós. A vontade dele é que tem que prevalecer. Não é que eu não vou agradar vocês, eu sou pastor de vocês. Paulo foi um pastorzão, mas ele tinha no coração uma primazia de servir ao seu bom mestre. Se nós pudéssemos agradar o povo e Deus, que maravilha, meus irmãos. Isso é uma bênção, quando a gente agradar ao povo e agrada a Deus também. Mas vai chegar num dado momento que a gente vai ter que escolher. E o líder sincero, fiel, ele sabe quem ele vai agradar, ainda que desagrade a igreja toda, ainda que todos não fiquem satisfeitos, mas ele permanece fiel e paga o preço. Em todos esses casos, meus irmãos, Davi se equivocou porque ele começou buscando pessoas, aparentemente, em vez de buscar o Senhor. O Senhor Jesus deixou bem claro: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Então, para buscar o Senhor, meus irmãos, preste atenção aqui, devemos consultar a palavra de Deus, ouvir a opinião de Deus pelas Escrituras e fazer o que agrada a Deus. Um exemplo, lá na nossa igreja nós cresceu assustadoramente o número de jovens, e está chegando muitos jovens casados com filho para a nossa igreja, uma coisa tipo, uma benção. Mas nós temos uns solteiros ainda, e uma vez os solteiros vieram conversar comigo: pastor, nós vamos namorar. Eu falei: olha que benção, nós vamos orar para Deus pôr a mão nesse namoro aí, e isso é uma benção. Mas vocês sabem o que é que a palavra de Deus diz sobre namoro? Eles já regalaram os olhos para mim. Você já vem pastor estragando o prazer nosso. Não. O que é que a Bíblia diz? Já começa por aí. E aí teve um gaiato lá que me perguntou assim: pastor, e o beijo na boca? Eu, de novo, o que é que a Bíblia diz? Está lá em Cantares, pastor: beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor do que o mel. Que maravilha! Eu falei assim: então interpreta agora o texto que você citou. É para namoro? É uma liberdade para beijar? O beijo é o que nas Escrituras? Depois continua lendo Cantares, para você ver se você vai poder praticar aquilo que Cantares diz no namoro. Então aquele beijo não é para namorar.
Então, pastor, beijo na boca para casal de namorado é pecado? O que é que as Escrituras dizem? Eu não vou te dar uma resposta pronta. Está dando para vocês entenderem, meus irmãos? A nossa mente tem que estar cativa às Escrituras, porque senão nós vamos fazer aquilo que nós pensamos que é melhor para nós. Duas decisões equivocadas eu penso que está aqui no texto. Olha aí o versículo 7. O versículo 7 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram-no da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. O zelo aqui, meus irmãos, foi tamanho, tanto de Davi quanto do povo. Zelo não faltou. Zelo não faltou. Fizeram todas as preparações para que a arca fosse trazida a Jerusalém, em toda a sua pompa, em toda a sua glória. Boa intenção. Mas, no seu ânimo de glorificar ao Senhor, esqueceram da própria vontade de Deus. Meus irmãos, nós muitas vezes somos assim. Gente, não, a gente tem que dar glória ao Senhor, você tem que celebrar o Senhor, celebrai ao Senhor com júbilo. Todos os moradores da terra serviam ao Senhor com alegria. Mas, meus irmãos, e aí? É de qualquer maneira? Se você prestar atenção nesse relato aqui, o Senhor Deus havia dado instruções bem explícitas sobre como ele deveria carregar a arca. Estava na lei. Você dá uma olhadinha aí, agora não vai dar tempo, mas depois você procura aí, Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 13, você vai ver as instruções. Era a vontade de Deus que a maneira certa de carregar a arca fosse pelos varais. Sabemos disso, está na lei, não podia transgredir. Meus irmãos, quando eles decidiram colocar a arca num carro novo, escuta isso daqui, eles desprezaram o mandamento do Senhor. Eles não deram importância para o decreto de Deus, o estatuto do Senhor. Olha comigo o versículo 9. Versículo 9 diz assim: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Eu disse, meus irmãos, a arca de Deus era uma das coisas sagradas que pertenciam ao santuário do tabernáculo. Se você der uma olhadinha lá no livro dos Números, especialmente o capítulo 4, você vai ver que havia uma ordem. Quem é que podia se aproximar da arca? Aliás, não só aproximar, não podia nem olhar para a arca. Havia uma determinação do Senhor, muito menos colocar a mão. Não era para qualquer um. Depois leia lá. Aliás, deixa eu ler com vocês. Marca aí primeiro o livro das Crônicas e abre comigo Números capítulo 4, por gentileza. No final eu quero trazer 2 ou 3 aplicações para nós aqui, a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Livro dos Números, capítulo 4, versículos 15, 19 e 20. Eu vou ler o 15, diz assim: achou o texto? Diz a palavra do Senhor: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas, preste atenção nesse detalhe, nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Olha o versículo 19: isso, porém, lhe fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Agora o versículo 20: porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram.
Por um tempo me parece que Davi esqueceu qual era a regra, qual era a norma, o que Deus tinha exigido. Meus irmãos, de vez em quando eu fico pensando que muitos de nós esquecemos dos preceitos do Senhor. Achamos que o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Meus irmãos, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus do Gênesis a Apocalipse. Por isso é importante conhecer as Escrituras. Por isso o grito, este brado da reforma: sola Escritura. As Escrituras na mão do povo para que conheçam o Deus que serve. Então o Senhor proibiu fortemente que alguém, além dos consagrados, os sacerdotes, tocasse ou até olhasse para a arca. Porém, o relato que nós temos aqui é que quando os bois tropeçam, Uzá viu a arca com toda a sua glória e santidade caindo. E ele não pensou duas vezes, ele não titubeou e segura a arca. Então, a reação natural dele era estender a mão e segurá-la para proteger a santidade de Deus. Prestaram atenção nesse detalhe? Mas quando ele decidiu tocar a arca, Uzá desprezou o mandamento de Deus. Meus irmãos, esses homens, quando decidiram mudar o jeito de carregar a arca de Deus, eles tomaram uma decisão sem pensar na vontade de Deus. Davi estava preocupado mais com a aprovação do povo, me parece, do que com a vontade de Deus. Ele ia ser um populista. A reação de Uzá mostra que ele estava preocupado mais com a arca, um objeto, do que com a vontade de Deus. Tomemos cuidado com isso, pelo zelo excessivo pelas coisas que Deus nos dá, especialmente as santas, as sagradas. Às vezes valorizamos mais as coisas do que o próprio Deus. Quem busca Deus tem que estar preparado para tomar decisões baseadas na palavra de Deus, as quais muitas vezes irá desagradar o povo. Quem busca Deus tem que cultivar, meus irmãos, pelo estudo. Eu não sei como que está sendo aqui no Laranjeiras, presbítero Wesley, os estudos bíblicos. E parece que as pessoas estão desgostando de estudar as Escrituras. Eu estou falando nós, presbiterianos, que muito zelamos pelo estudo bíblico. Quando eu falo estudo bíblico, eu estou falando durante a semana. O povo não tem mais tempo. Escola dominical, então, vai assim: pastor, eu já tenho culto à noite. A gente aprende um pouquinho na hora do sermão. Meus irmãos, o sermão não dá para aprender um pouquinho, não. Claro que o Senhor Deus é tão misericordioso que o Espírito Santo nos assiste nessa hora. Nós precisamos, meus irmãos, sentar com calma e estudar as Escrituras, amar a lei do Senhor, meditar nela dia e noite. Eu quero tentar ver com vocês algumas lições para nós aqui. Olha aqui a lição de autoridade, meus irmãos, versículo 10 e 12 a 12, diz assim. Olha aí na sua Bíblia, volta aí para o primeiro livro das Crônicas para a gente encerrar. Versículos 10, 11 e 12 diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. É o dia de hoje que o cronista escreveu, tá bom, meus irmãos? Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pronto, está aqui uma pergunta que a gente vai ficar com ela na mente. Ué, pera lá. Então, se boa intenção não vale, então como que eu vou fazer? Meus irmãos, nós somos assim, cultuamos a Deus. Como? O que é isso? Qual é o princípio regulador do culto? Como fazer? Será que o que fazemos está agradando ao Senhor? Ah, tá, pastor, quem não fulminou ninguém no culto? É verdade, é verdade. Ananias e Safira morreram na hora. Mas quantos de nós muitas vezes não fazemos aquela mesma barganha que
Ananias e Safira fizeram, e ainda estamos aqui. Meus irmãos, cuidado com o dia do juízo. Aquele dia, muitos dirão: mas Senhor, em teu nome, Senhor, apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Ali vai ser o ato da fulminação da presença santa de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Boa intenção não vale, me parece, olhando para este texto. O jovem rei estava agora arrasado, o homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor Deus havia tomado a vida de um dos seus servos. Meus irmãos, se é tão duro buscar a presença de Deus, quem jamais conseguirá? Me lembra aqui o salmista: Senhor, se observares iniquidade, quem subsistirá, Senhor? Quem? A morte de Uzá, meus irmãos, Davi aprendeu uma forte lição sobre a autoridade. Escuta isso: autoridade é o poder de mandar. Por causa do eterno poder e sabedoria de Deus, a palavra de Deus é a autoridade suprema. E acabou. Se a Bíblia diz, está dito, está dito. O motivo de Davi buscar a arca, meus irmãos, era nobre, mas ele violou a autoridade de Deus quando ele mudou a maneira de carregá-la. Porém, nem todo o seu poder em Israel como rei, escolhido a dedo por Deus, concedeu a Davi o direito de mudar a lei do Senhor. Vou repetir: nem todo o seu poder como rei na nação de Israel, um rei, humanamente falando, por excelência, escolhido por Deus, dá a Davi o direito de mudar a lei do Senhor. Este pecado de Davi criou, meus irmãos, a situação que levou à morte de um servo, porque foi Davi que determinou aquele ato. A autoridade de Deus se baseia naquilo que ele revela na sua palavra. Deus vai julgar o mundo de acordo com a sua palavra revelada. Escuta isso daqui. João capítulo 12, versículo 48, diz que no dia do juízo, o aferidor de medida de Deus para trazer juízo à humanidade vai ser a sua palavra. Por isso a importância, meus irmãos, de anunciar ao mundo esta mensagem que salva, que transforma, que liberta, que cura, para que o povo conheça a Deus e continue procedendo em conhecer a Deus. Mas só há uma maneira especial de conhecer a Deus: pelas Escrituras. Pelas Escrituras. Vocês perceberam, meus irmãos, que escuta esse detalhe aqui: não estava escrito na lei que eles não poderiam carregar a arca no carro. Não tinha isso na lei. Não carregarás a arca num carro de boi, um carro novo. Não estava na lei. Mas isso nem precisava, porque já tinha uma prescrição. Você pode perguntar assim: pastor, tem algum mandamento para não fazer sexo antes do casamento? Não, não tem. Não farás sexo antes do casamento? Não tem. Mas eu tenho um mandamento que diz: não adulterarás. Cuidado com o desejo lascivo. Cuidado com a prostituição. Isso tem, isso tem. Então nós devemos perceber, meus irmãos, o que a Bíblia diz: as coisas reveladas pertencem a nós, e as não reveladas a Deus. Quais são as lições, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui para encerrarmos essa parte do nosso culto? Eu queria trazer aqui uma ou duas aplicações para nós. Aprender aqui com o erro dos servos do Senhor lá no passado. Primeiro, meus irmãos, líderes erram, e erram feio. Até líderes aparentemente bons, que realmente desejam fazer a vontade do Senhor, são capazes de errar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todos confiavam na grande visão de Davi, porque foi Deus que mandou ungir ele como um homem que derrubou o gigante com as pedrinhas, um homem que tinha uma liderança peculiar. Mas ele deixou por um tempo
de observar os mandamentos do Senhor, de confiar na palavra do Senhor, ou de confiar no próprio Deus. E o seu erro o levou até a morte de um servo. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai-os, esses espíritos, para ver se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não estou dizendo que vai haver um falso profeta, eu estou dizendo que há uma prescrição da palavra de Deus nos alertando nos dias de hoje. Mas os líderes erram. Segundo, o que parece certo, meus irmãos, como nós cantamos aqui no ato da liturgia, nem sempre é a vontade de Deus. Não somos pragmáticos. Não, nós estamos fazendo, está dando certo, as pessoas estão vindo, está enchendo a igreja, então é certo. Toda a congregação se alegrava e dando louvores ao lado da arca, no carro novo. Mas Uzá morreu, meus irmãos, por causa da falta de respeito com a palavra de Deus. Ou ninguém sabia, ou ninguém ousava dizer que era errado levar a arca daquela maneira. Muitos hoje procuram igrejas onde se sente bem. Falei 2 semanas atrás na nossa igreja, encerrando o livro de Malaquias, que no culto ninguém vem aqui para se sentir bem. Você não vem aqui buscar a sua bênção, você vem aqui para servir. Aliás, você vem para adorar. Claro, você está aqui em serviço culto. Você vem aqui para adorar aquele que é o amor da sua vida, o amado da tua alma. Você vem aqui porque você sabe que precisa dele. Você não vem aqui para se sentir bem. Você não vem aqui para receber uma palavra do pastor para levantar o teu ego. Muitas vezes o pastor vai ter uma palavra que vai te deixar para baixo, mas é palavra de vida eterna. Lembra que aqueles discípulos disseram: dura esse discurso, quem é que pode ouvir, Senhor? Desse jeito todo mundo vai embora. O Senhor Jesus falou: aí vocês, se quiser pode ir também. Pedro falou que o Senhor é duro, mas só tu tens as palavras de vida eterna. E por último, meus irmãos, devemos respeitar a autoridade de Deus. Quero deixar esta palavra final para nós aqui nesta noite. Muitos seguem a palavra de Deus somente nas coisas convenientes e não terão a resposta firme no momento de crise, especialmente dentro dessa crise pandêmica que estamos vivendo. Davi aprendeu essa lição dura. Você depois do meu relato, você vai ver que a tristeza dele levou ele a repensar. E aí então ele manda buscar a arca agora sim, de uma maneira certinha, porque ele estava com o coração temeroso. Meus irmãos, aquela arca apontava para Cristo. Cristo. Hoje nós não precisamos mais da arca. Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz que nós não devemos nem mais pensar nela, porque Cristo é o cumprimento de tudo que aquela arca simbolizava. E a pergunta que eu faço é: quem é Jesus para você? O quanto você ama Cristo? Aliás, o quanto você vive Cristo? O quanto você está crucificado com Cristo? Porque essa é a nossa missão, meus irmãos: fazer morrer a nossa natureza pecaminosa e viver para Deus em Cristo Jesus, presença santa dele. Então cuidado para você não defraudar o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, aquele que é o Todo-Poderoso, para que você não receba palavras desagradáveis dele no dia do juízo. Que ele, pois assim, nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, por gentileza. Deus, nós sabemos da nossa necessidade das coisas santas, porque é o Senhor mesmo que nos desperta neste sentido. Ó Deus, nós muitas vezes somos tão relaxados, tão desanimados, tão cansados, Senhor. Porque domingo após domingo, a mesma coisa: culto, cântico, pregação, leitura da palavra. Ó Deus, livra-nos deste sentimento de mau zelo pelas coisas santas. Dá-nos sempre, Senhor, visão do alto, porque o Senhor já nos deixou revelado no Teu livro santo
a revelação do alto, a sabedoria que vem do alto, sabedoria que desce do trono da graça do Senhor para te servir, para te adorar e te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, eu agradeço, Senhor, esse tempo que o Senhor preparou para nós aqui. Te agradeço pela igreja presbiteriana aqui do Laranjeiras. Te agradeço, ó Deus, porque essa igreja é do Senhor. O Senhor tem preservado os seus aqui neste local. Somos do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos a viver desta maneira que agrada ao Senhor. Mas ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira a sermos relevantes para o tempo em que estamos aqui neste mundo, a fazer a diferença, a ser sal da terra e luz do mundo para a glória do Teu santo nome, de maneira que possamos viver para a glória do Senhor, ó Deus, agradar-se, deleitar no Senhor. Continue sustentando a cada família desta igreja, continue consolando o coração de cada um aqui, ó Deus, abençoando a liderança dessa igreja, abençoando o reverendo Anderson, que está na iminência de pastorear essa igreja os próximos 3 anos, ó Deus, que a boa mão do Senhor, que lança para fora todo o medo, possa continuar agindo na vida dessa igreja, que ela seja uma agência missionária do Senhor aqui nessa localidade, e não só nessa localidade, mas nesta cidade, não só na cidade, ó Deus, mas no nosso estado, na nossa nação, e quiçá ao mundo inteiro, Senhor. Sim, clamamos ao Senhor, porque é o Senhor, que é o Senhor das nações e o Senhor desta igreja. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.